E fala aí, galera, o Corinthians massacrou a equipe do Vasco. O placar seria elástico se não tivesse anulado 2 gols legal do Corinthians. Vejam nesse vídeo, fica até o final, vou estar deixando uma análise de PC de Oliveira. Mas antes, deixa o like, se inscreva aí, vamos lá. Duas atuações do VAR aí, duas mudanças de decisão com a participação do VAR, e a gente vai rodar aqui o lance para poder avaliar. O primeiro, né, a gente começa pelo gol anulado do Corinthians. Olha só, o gol do Memphis. É uma jogada, só pedir para dar uma paradinha, por favor, se a gente puder travar a imagem. Só explicar, Barreto, porque por uma questão de direitos, nós não temos a jogada toda. Certo. Nós estamos mostrando aqui aquilo que nós recebemos da emissora que transmitiu a partida. A gente só mostrou na câmera 1 o gol, a jogada já partindo lá da ponta esquerda, e depois o VAR recomenda a revisão, mostrando a infração de impedimento do Yuri Alberto no início da jogada. No momento que a bola é chutada lá pelo goleiro, a posição aqui do Yuri Alberto claramente uma posição de impedimento. Certo. E ele só pode ser punido se ele receber a bola diretamente do companheiro ou se for uma jogada, um passe deliberado da defesa. E o que eu quero chamar a atenção aí para essa ação do Piton? Essa ação dele não caracteriza uma nova origem. Mesmo ele tocando na bola ali, né, com a coxa ali, muito próximo do joelho, ela não caracteriza mesmo a origem, porque ele não teve o controle da bola, porque ele foi acossado pelo Memphis. Estava numa disputa. Numa disputa com o Memphis. Então ele não teve o controle total da bola. E os instrutores até falam assim, a gente tem que avaliar. Ele fez o que ele quis, ou ele fez o que ele pôde? Ele fez o que pôde, porque ele estava, olha só, ele foi atrapalhado pelo Memphis. Antes dele chegar até a bola, ele tem uma ação, olha só como ele é desequilibrado. E para mim, eu vejo como falta, mas é discutível, porque ele olha pro corpo do Piton e vai em cima do corpo dele, enfim. É isso. Já no campo de jogo, muito provavelmente o Daronco deve ter chamado a atenção do assistente que o toque tinha sido da defesa, porque o assistente não tinha dúvida daquela posição do Yuri Alberto. Muito provavelmente no trabalho de equipe eles devem ter percebido que o toque foi do Piton, deram sequência no jogo, mas esqueceram de avaliar a ação do Piton, que não é uma ação de nova origem, e sim é um desvio. Mas para mim, aonde está o erro da anulação desse gol? Volto a repetir que a gente não tem a imagem completa da jogada por uma questão de direitos. Mas olha só, o Yuri Alberto, ele domina a bola aqui no meio campo, a gente pode soltar o momento que ele domina a bola, aí só dá uma paradinha aqui, por favor, se puder voltar lá, paramos aqui. Nós não temos a imagem completa, mas eu vou descrever o que aconteceu no jogo. Não foi a partir desse momento aqui que iniciou a fase de ataque para sair o gol do Corinthians. Ele tem a posse de bola, e o Yuri Alberto, ele saiu dominando a bola, ele volta para a intermediária, ele chegou a ultrapassar a linha do meio campo. Ele não atacou imediatamente. Ele dominou a bola, veio de uma posição irregular, houve o impedimento, mas não foi o início de ataque, não foi o avanço em direção à área do adversário. Ou seja, aí é um erro em que o VAR já não tem mais... Ele tinha que ter morrido com aquele impedimento, com o erro de impedimento da primeira infração. Se dessa bola que ele domina e rola pro Memphis, ok, ele atacou imediatamente, mas ele dominou essa bola, ele foi controlando, ele chegou a passar a linha do meio campo. O Corinthians, lá próximo da linha lateral, teve uma posse longa de bola, troca de passe, demorou, ficou tocando passe de um lado para o outro, de um lado para o outro. Só depois, lá na câmera 1, agora a gente pode seguir, só depois de toda essa ação do Yuri Alberto, que a gente vai ver, se a gente puder voltar lá no início do vídeo, aí é que o Corinthians começa a atacar. Essa jogada aí. Naquele momento que tem esse toque, olha só. Antes de chegar aí, a bola passou pelo campo do Corinthians, foi trabalhada, permitiu a recomposição do Vasco. Exatamente, ele veio com essa bola dominada, lá daquela posição de impedimento, controlando a bola, foi lá no meio campo, e antes desse ataque do Corinthians, ainda teve uma posse longa, uma troca de passes longa do Vasco, para só depois partir para o ataque. Portanto, houve um impedimento na origem, mas não foi o início ali da fase de ataque, o momento que o Corinthians, porque a fase de ataque é um conceito de leitura de jogo, que o árbitro e o VAR devem fazer, e não foi naquele momento que o Corinthians atacou. Me lembra inclusive o gol anulado do Vasco contra o Palmeiras em 2023, né, que teve aquele impedimento do Verratti, a defesa do Palmeiras, o Richard Rios deu um chutão lá pro meio campo, aí depois de um outro momento o Vasco atacou, saiu aquele golaço do Paulinho e o VAR chamou
chamou. E naquele momento nós mostramos também, dizendo assim, olha, houve impedimento do Verratti, mas o gol do Paulinho foi numa outra fase da jogada, foi numa outra fase de ataque. Portanto, houve impedimento, mas não era lance pro VAR interferir. Se tivesse sido a falta, ele não apitado e revisto como falta, que pelo jeito ele não viu, coisa, né? Porque seria a mesma coisa. Mesma coisa, o mesmo critério. O VAR interfere quando há uma infração. E a sequência... Na sequência, você pega a equipe que não conseguiu se recompor, você avança em direção à área do gol do adversário, e não foi o que ocorreu. A partir desse impedimento do Yuri Alberto, ele volta lá no campo dele com a bola dominada, o Corinthians tem uma troca de passes longa lá na esquerda e só depois do ataque, assim, aí já era uma outra fase, outra fase do jogo. Isso é uma orientação que é dada para a arbitragem, né? Isso não está escrito, ou isso está expresso na regra? Isso está expresso no protocolo do VAR, mas correto. aí é uma leitura, não determina ali, não tem os exemplos da jogada. Uhum. Aí é o árbitro que precisa fazer ler a jogada, ler a leitura do jogo, ter o conhecimento do jogo para poder fazer essa aplicação. E para mim é uma jogada muito clara que o VAR não deveria interferir, porque não é o Yuri Alberto não avançou em direção à meta adversária, pelo contrário, ele chegou a ultrapassar, ele voltou pro Reiniciou a jogada. Reiniciou a jogada. Ou seja, tem um erro de arbitragem na jogada. Que é? Já deveria marcar no primeiro momento, porque ali é desvio, não foi nova origem. Mas o gol teria que ter sido validado. Teria que ter sido validado, porque o VAR, na minha avaliação, não deveria interferir. E olha pra você ver a importância disso, porque muita gente fica muito confusa em casa. O torcedor do Corinthians fala um absurdo, o torcedor do Vasco fez certo, mas o que é realmente o certo? Aí eu pensei que se o protocolo fosse aplicado como deveria, o gol teria sido validado apesar de, né, De ter tido impedimento. Bom, teve a anulação também do terceiro gol do Corinthians, falta do Matheus Bidu no Puma Rodrigues. Nesse aí tudo certo? Esse tudo certo, um contato ali que muitas vezes no campo é difícil de observar, a gente vai rodar a imagem aqui, mas um detalhe, o Matheus Bidu, mesmo não querendo, mesmo sem a intenção, ele é imprudente, porque ele toca, olha só, e essa imagem fechada a gente percebe que é na passagem do Puma, a hora que vai passar, mesmo sem a intenção, né, o Puma vai se deslocar para tentar fazer a marcação, e aí tem esse toque, que não é intencional, mas a regra não fala em intenção, fala em imprudência, que é a falta de atenção, a falta de atenção no momento de disputar a bola, e aí ele impede, inclusive, o marcador Puma, dele, né? O Puma de prosseguir na jogada, mas de tentar isso é fundamental, né? Mesmo se o Puma estivesse fora da jogada, tem uma falta, precisa ser marcada. Sim, uma falta claríssima. Mesmo que o Puma não estivesse disputando a bola. Isso. Seria... É uma falta clara ali na jogada do gol, que está interferindo ali no gol, aí o VAR precisa interferir. Ali é muito claro que é uma ação que, inclusive, impede o Puma Rodrigues de seguir na jogada para tentar fazer a marcação. É a falta por imprudência, sem querer, mas que também é falta, que é a chamada imprudência. E mais uma vez o Daronco precisou da ação do VAR para entender a jogada, né? É isso, precisou da atuação do VAR, uma jogada que ele... para ele ver medo também, né? Ele tá até aberto lá na diagonal, rápido, mas com alguns jogadores e na velocidade, é um toque ali, na passada ali, e ele precisa ver esse toque para poder marcar, mas aí o VAR agiu corretamente. Teve mais um lance que eu acho que a arbitragem errou, no primeiro tempo. Qual lance? Um pisão no pé, tornozelo, acho que foi até do Piton do Memphis. Perto da grande área. Isso. E na hora ele não deu a falta, eu falei, beleza, caiu. Aí o Memphis ele ficou no chão. A hora que mostram a câmera de frente, foi um pisão realmente. Uma falta, né? Isso daí. Uma falta clara que, inclusive, na entrevista coletiva pós-jogo, o Memphis, inclusive, sugeriu que era uma falta para cartão vermelho, mas na minha avaliação não. Foi com temeridade. Ele até postou já uma foto, está nas redes sociais, de como ficou o tornozelo dele. Foi uma falta muito clara, passível de cartão amarelo, mas que no campo de jogo o Daronco não observou. É isso aí, meus amigos e amigas. Tivemos uma análise do PC de Oliveira aí analisando esse jogaço aí que foi de Corinthians e Vasco, onde o Vasco perdeu por 3-0. O Corinthians massacrou a equipe do Vasco. Galera, esse placar seria um placar elástico. Seria de 5-0 se a arbitragem não tivesse anulado 2 gols legais da equipe do Corinthians. Isso está ficando cada vez mais grave. Um jogo que nem início de Brasileiro 2025, a segunda rodada, sai uma barbaridade dessa aí
gol simplesmente anulado, né? Chamado ali o Daronco para ver alguma coisa ali no VAR e eles confirmou que estava anulado. Que vocês podem analisar direitinho que os lances que foi mostrado, nenhum foi falta, né? Isso teve um impedimento ali também muito falado ali no jogo. Galera, tivemos também uma mão, né, que da equipe do Corinthians, que o Vasco cobrou também aí pênalti, coisas assim. Mas foi um jogo polêmico, um jogo muito laicar, onde não teve momentos nenhum pôde respirar o árbitro da partida. Então, galera, se você gostou dessa análise, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, deixa o like e nos ajuda aí a bater a meta de 1000 inscritos nesse vídeo aí. É isso aí, galera. Fique com Deus e até o próximo.